Sustentabilidade no campo, culinária e entrevistas especiais sobre o meio rural. Começa agora o Agronacional, o programa que traz o mundo do campo para a tela da TV Brasil. Você conhece a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento do Distrito Federal? O presidente da companhia conversou com a gente sobre o trabalho que eles fazem lá. A Conab, na realidade, é a reunião de estratégias, né, antigas até de abastecimento e de apoio à agricultura. Quando a gente dá uma olhadinha no retrovisor, a gente vê que a criação da Conab veio a partir da fusão de 3 empresas de estratégias importantíssimas para o abastecimento nacional. Quais eram? A de armazenagem, né, com a antiga Cibrazen, a da comercialização, principalmente a distribuição de gêneros de abastecimento, especialmente de alimentos, que era por meio da Cobal, né, e as estratégias de política agrícola mesmo, de políticas públicas, de implementação de políticas públicas a partir de informações estratégicas que eram a essência da CFP. Bom, a junção dessas estratégias, né, fizeram que nos anos de 1990 surgissem a Conab, juntando essas instrumentos, né, de apoio à produção e ao abastecimento numa só empresa, a nossa Conab. A Conab atua de forma a fazer chegar, né, à população e aos agricultores as nossas estratégias, né, principalmente de inteligência do agronegócio, a forma de referenciar todo um setor, inclusive referências de outros players mundiais, né? Então nós tivemos que trabalhar com essa coisa da informação, uma informação célere, uma informação qualificada, uma informação que balize, né, negócios e políticas públicas. Nós também somos a presença do abastecimento, né? Então, um dos nossos grandes objetivos estratégicos, a dimensão de atuação, é sem dúvida os programas finalísticos, né? A gente tem que como fazer chegar, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né, projetos, análise de projetos, distribuição desses projetos num contexto, num cenário nacional. Também outro eixo muito importante, por exemplo, para os pecuaristas que não possuem, não têm condições de ter os principais insumos para a composição de ração animal, a Conab também se faz presente, levando essa possibilidade aos pecuaristas, principalmente os de pequeno porte. Mas tem um trabalho que só a Conab faz, que é aquele da porteira para fora, é a sensibilidade, é a análise do mercado, é examinar, por exemplo, o contexto mundial de um produto importante, de uma commodity importante, que ajuda o abastecimento interno e externo, né? Então a gente analisa e já dá uma tendência, olha, o plantio vai ser satisfatório, não vai ser satisfatório, né? Como é que estão as possibilidades de apoio, como será o nosso plano safra, um seguro rural, como é que está o custo da produção desses produtos. Então, tudo isso, a Conab estão com centenas de técnicos, de analistas, examinando dia a dia, né, todo esse cenário, para compor uma referência para a composição, a formação, a formalização de políticas públicas. A agricultura, ela tem se mostrado, nos últimos 50 anos, um salto fenomenal, né? Nós partimos aí de 50 milhões de toneladas, né, coisa de 50 anos atrás, para mais de 230 milhões de toneladas. A produtividade não para de crescer, né? E
contexto, né, das estratégias de abastecimento e apoio à agricultura também tiveram que se adaptar a essa nova função, ou a esse novo cenário em que o Brasil se situa, inclusive no mundo. Nós queremos agregar todo o parque tecnológico que é usado, os componentes tecnológicos, o custo da terra, a mão de obra, analisar isso com mais acuidade, né? Enxergando o que está acontecendo e as alterações que estejam ocorrendo, para que isso se reflita nas informações prestadas. E para isso a gente tem que estar perto, junto, né? Tratando, praticamente plantando junto e colhendo junto com os agricultores. Então é uma aproximação forte que a gente quer fazer com todos os entes, os órgãos públicos e privados, estar junto às cooperativas, estar junto à CNA, estar junto a todos, o próprio Ministério da Agricultura, a própria Embrapa, enfim, utilizar todos os atores, envolvendo-os nessas informações, e eles vão até avalizando as nossas informações. É uma aproximação, enfim, é muito mais forte, é o que a gente quer. E o produtor rural ou os agentes que precisem da Conab, eles podem se informar diretamente no nosso site, que a gente acabou de reformular para ficar uma leitura mais fácil. Temos vídeos educativos, instrutivos em todas as mídias sociais. Então o que a gente quer é a nossa aproximação do público, tá? Dos agricultores, dos agentes que precisam, das pessoas que precisam de abastecimento. Tá? Então a gente está com toda essa vontade da Conab chegar cada vez mais próximo das populações e dos agricultores. Para planejar a produção, é essencial saber qual vai ser a condição do tempo. Um especialista do Instituto Nacional de Meteorologia vai explicar agora para a gente como funciona o sistema de suporte ao produtor rural. A missão do INMET é promover informações meteorológicas para toda a sociedade do Brasil. Nós somos o órgão oficial de meteorologia do Brasil, ligados ao Ministério da Agricultura. Então a gente fornece informações meteorológicas não só para os agricultores, mas também para a Defesa Civil e os usuários em geral. O trabalho do INMET começa na coleta das informações meteorológicas. Nós temos estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil. Algumas dessas estações transmitem dados automaticamente de hora em hora para a nossa sede aqui em Brasília, e outras estações a gente precisa de um observador que vá lá e observe esse dado. A partir daí a gente começa a ter uma noção do monitoramento, de como é que está a atmosfera naquele momento. A gente também utiliza imagens de satélite e ferramentas de computação numérica. Baseadas nessas coletas, na coleta desses dados, né, os meteorologistas podem fazer então o principal, que é o papel do INMET, que é a previsão do tempo. Previsão de tempo é o que a gente fala que é mais a curto prazo, que seria até uma semana, 10 dias, seria uma previsão de tempo. Aqui no INMET, quando a gente fala de previsão climática, a gente já está falando para meses. O que a gente faz aqui, por exemplo, com relação à previsão climática, é que mensalmente elaboramos a previsão para os próximos 3 meses. Então essa é a previsão mais de clima, que seria uma coisa mais a longo prazo, e a previsão de tempo é uma previsão de mais curto prazo. O Cisdagro ele foi desenvolvido para apoiar o agricultor e as pessoas que trabalham em campo, não só o agricultor, engenheiros ou todas as pessoas que trabalham com a agricultura. Nele a gente tem observações dessas estações que nós coletamos e baseadas nesses dados observados e também nas previsões de tempo, a gente consegue desenvolver produtos para o agricultor. Então a gente consegue fazer, por exemplo, um monitoramento de uma determinada cultura, de quando ela foi plantada e até a colheita dela, como é que
se teve alguma perda, se não teve, se a gente teve algum déficit ou excesso de chuva durante todo o período da cultura. A gente consegue também fazer previsões de geada, que isso é importante para esse período que está chegando agora de outono e inverno, então a gente tem isso também, o agricultor pode utilizar. A gente tem parcerias, por exemplo, com a Conab, que também utilizam o Cisdagro e eles dão algum retorno para a gente, para saber se o que o Cisdagro está colocando para uma determinada área e para uma determinada cultura, se aquilo realmente está sendo observado em campo. Todas as informações do Cisdagro estão na nossa página, ele pode entrar em www.inmet.gov.br. Lá dentro tem uma área de agrometeorologia, onde vai ter um link para o nosso Cisdagro. O agricultor pode fazer balanço hídrico da cultura, fazer um monitoramento, tem até uma parte interessante de climatologia, onde ele pode ver qual a melhor época para plantio, para cultura. Ele pode saber, por exemplo, a previsão para os próximos dias, se ele precisa se preocupar com irrigação ou se ele fizer uma irrigação na cultura dele, ele tem alguns benefícios que podem ser extraídos do Cisdagro. Ele também pode acompanhar como é que foram as últimas plantações em determinada região, se houve muita perda, se não houve. Algumas coisas é de fácil acesso, o agricultor só precisa entrar com o tipo de cultura, qual a região em que ele está e qual foi a data de plantio que ele colocou. Isso é de fácil acesso, mas a gente está trabalhando também num manual, num passo a passo que possa colocar dentro do portal. E, além disso, toda a parte do Cisdagro, o agricultor, qualquer usuário vai encontrar uns pontinhos de interrogação, ele pode clicar ali e ele vai achar todas as informações, até informações mais técnicas mesmo, sobre referências bibliográficas, se for de interesse dele, mas também um passo a passo de como é que ele pode utilizar o sistema. E também, se as pessoas se interessarem, existe uma versão que está ainda de teste, mas já está disponível para qualquer um, que é o aplicativo do Cisdagro para o celular. E o link dele também está bem no portal principal do INMET, na página inicial. Tem um link lá para baixar esse aplicativo. No próximo bloco, você vai conhecer o Tomatec, um projeto que leva tomate sem agrotóxico para a sua mesa. E você vai aprender também uma receita de caranguejo de dar água na boca. Não sai daí! A nossa equipe foi até a CEAGESP para aprender a preparar caranguejo. E agora a gente vai te ensinar essa receita especial. Olá, eu sou o chefe Juliano Braz e hoje vou preparar para o sabor do campo caranguejada na cerveja. Agora a gente vai começar a nossa receita de caranguejo na cerveja e água de coco. Primeiramente aqui a gente vai colocar o azeite, alho. Vamos colocar bastante alho, né? O alho vai fazer toda a diferença aqui no sabor. Agora a gente vai agregar o resto dos ingredientes. A cebola, os pimentões. Importante eles estarem em pedaços grandes, eles não sumirem durante a cocção. Tirar da salsa e a metade do nosso coentro. Suco de limão, água de coco, molho de tomate, cerveja e água. O primeiro passo da receita, agregamos todos os ingredientes e agora nós temos que deixar cozer por aproximadamente 20 minutos. Bom, agora que a gente já está em emulsão, agora a gente vai para o segundo passo da nossa receita, que é cozer os caranguejos.
chegou ao final da nossa receita, né? Depois dos 20 minutos de cocção, os caranguejos já estão prontos. Aqui agora nós vamos empratá-los e finalizá-los com o restante do coentro e o restante da salsinha. E aqui, só servir agora a nossa caranguejada. Tem uma tábua e um martelinho e bom apetite! Com técnicas sustentáveis, a Embrapa Solos criou um tipo de tomate que chega à sua mesa livre de agrotóxico. O pesquisador do Tomatec vai explicar para a gente qual o diferencial dessa produção. O projeto Tomatec começou, na realidade, em 1995, com um projeto com base em sustentabilidade do solo e manejo e conservação dos solos. As áreas que nós estávamos trabalhando em Pati de Alferes tinham muitos problemas de degradação. E essa degradação era decorrente do sistema de produção de tomate. Então nós precisávamos corrigir as práticas inadequadas de preparo de solo, de aplicação de agrotóxicos, sem mudar a tradição no local. Porque Pati de Alferes é conhecido como uma festa de tomate. A gente não ia falar para os produtores pararem de plantar tomate, porque estavam degradando o ambiente. Então nós desenvolvemos, de 1995 até 2006, um sistema de produção que fosse com base na conservação de solo, plantio direto, curva em nível, terraçamento, todas essas práticas estavam agregadas para conservar o solo. Mas só conservar solo não agrega valor. Então, em São José do Bar, já num outro município, um produtor chamado Silvio Vieira, ele perguntou para a gente como é que ele faria para ganhar um dinheiro, para ter um valor agregado a um produto que conservava solo e água. Aí eu falei para ele: Silvinho, nós só temos uma maneira de agregar um valor para a sociedade, é agregando o fruto sem resíduo. Então a gente usa adubos químicos, a gente pode usar o agrotóxico se necessário, sobre orientação, e nós fazemos o ensacamento. Então a junção dessas práticas fez com que a gente conseguisse produzir um fruto que não tivesse resíduo. E esse fruto foi ao laboratório. Ele foi à Fiocruz, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, fez as análises de resíduo e não deu resíduo. Junto com os produtores e os técnicos envolvidos no projeto, nós elaboramos o sistema, que é o Sistema de Produção de Tomate em Cultivo Sustentável, Tomatec. Então, hoje, a marca conhecida nos supermercados, resumida, é Tomatec. É um sistema de conservação do solo, ambientalmente, que produz um tomate seguro, saudável e sustentável, sem resíduos de agrotóxicos no fruto. Que nós temos duas práticas no sistema de produção que são voltadas à redução do uso de agrotóxicos. O primeiro sistema, o primeiro manejo é o manejo integrado de pragas. Os técnicos são orientados a acompanhar os produtores na lavoura, a identificar os tipos de pragas e doenças que tem. Quando o nível de praga estiver elevado, aí é possível usar agrotóxico, mas só nesse momento. Então a gente conseguiu reduzir bastante o número de aplicações. E de forma preventiva nós fizemos muitas aplicações de produtos naturais e biológicos. Então a gente juntou todo o conhecimento tecnológico da base de produtos naturais e biológicos para deixar o uso do agrotóxico como última alternativa de uso. O papel que faz o saco é um papel de um material hidrofóbico chamado Glacine. Ele é feito
ele tem uma repelência à água, ou seja, mesmo que ele seja molhado, ele não vai rasgar. Então ele passa por eventos de chuva, passa por eventos de vento, ele pode ser pulverizado e ele não deixa a água passar de fora para dentro e aí, consequentemente, ele não passa, se houver uma aplicação de agrotóxicos, o produto atingir o fruto. E esse saco, ele é colocado na fase ainda de floração. Eu estou com flor ainda no tomate, eu não tenho nenhum fruto, eu vou lá e saco a penca. Isso fica durante 30 dias, mais ou menos, que é quando o fruto começa a ficar maduro. O sistema, ele consiste de 6 pilares, ou 6 princípios agronômicos, né? Os 3 primeiros são ligados à conservação do solo. Então, a gente faz toda a parte de conservação, terraçamento, plantio direto. O segundo aspecto importante é o uso eficiente da água. Então, todo sistema de produção é feito com irrigação por gotejamento. Então, é uma quantidade pequena de água usada da forma mais racional possível. E junto com a água da irrigação, eu tenho a aplicação de fertilizantes. Então, a gente chama de fertirrigação. Com a fertirrigação, eu consigo reduzir muito o uso de adubos químicos, né? E eu jogo esse adubo químico na quantidade e no momento certo que a planta precisa. Então, esses 3 fatores estão ligados à parte de solo, ao uso do solo. Os outros 3 fatores estão ligados à parte de resíduo zero. Ou seja, eu preciso diminuir o número de aplicações, eu preciso facilitar o manejo na lavoura. Então, a gente verticalizou a cultura do tomate. Hoje, toda a lavoura é tutorada por um fitiro, ela fica na vertical, o que permite uma maior ventilação e uma passagem do produtor para fazer o MIP. E a 6ª prática agrícola que a gente introduziu no sistema é o ensacamento. Nós já estamos no Paraná efetivamente trabalhando, tem 4 redes de supermercado no Paraná trabalhando, já comprando esses produtos, já pagando o preço diferencial, os consumidores já identificando a marca. Estamos agora em Minas Gerais, num trabalho de capacitação dos técnicos, através de unidades demonstrativas, treinamento, para que eles passem aos produtores de Minas Gerais. E também vamos criar um mercado consumidor em Belo Horizonte. E, dentro da proposta original nossa, é chegar a São Paulo e Goiás. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais informações sobre a produção agrícola do país. Eu espero você. Agronacional é o Mundo do Campo na tela da TV Brasil.